Boa noite, senhoras e senhores. Com muita honra, a Câmara Municipal de Caçapava recebe todos para a sessão especial que concede o diploma de honra ao mérito aos senhores Arthur Mariano dos Santos, Benedito Sebastião do Amaral, Gilberto Boaventura Quinçã e Jasmirim Antônio de Almeida, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. José Celso Avelino, Lúcio Mauro Fonseca, Marcelo Prado, Nilton Aparecido de Oliveira, para presidir os trabalhos dessa sessão, convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Milton Garcês Gandra. Convido os senhores vereadores Marcelo Prado e vereador Nilton para conduzirem as autoridades que irão compor a mesa. Senhor Arthur Mariano dos Santos, representado neste ato pela sua filha Sandra Mariano. Senhor Benedito Sebastião do Amaral. Senhor Gilberto Boaventura Quinçã. Senhor Jasmirim Antônio de Almeida, representado neste ato pelo seu filho Marco Antônio Jasmirim de Palmeira. Excelentíssimo senhor Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira, prefeito de Caçapava. Senhor Selmo Ferreira Diniz, ex-vereador dessa Casa de Leis, ex-vice-prefeito de Caçapava e ex-prefeito de Caçapava. Excelentíssimo senhor General de Brigada Rolenberg Ferreira da Cunha, comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel. Senhor Tenente Coronel Álvaro de Souza Pinheiro Filho, comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Ipiranga. Registramos e agradecemos a presença do senhor João Batista Alvarenga, secretário de Finanças, senhora Silmara Diniz, secretária de Cultura, Esporte e Lazer, senhor Wilson Grepp, secretário de Mobilidade Urbana, senhor Marcos Valério Watanabe, secretário de Indústria e Comércio, senhor Maurício de Queiroz, diretor regional do Vale do Paraíba, do Centro Cultural da Força Expedicionária Brasileira. A vereadora Reinalma Montalvão não está presente, pois está em atividade fora da cidade com o grupo da Terceira Idade, Nossa Senhora da Piedade e da Vila Menino Jesus. O vereador Ricardinho também não está presente, pois está se recuperando de uma cirurgia. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Milton Garcês Gandra.
Boa noite, digníssimas autoridades que compõem essa mesa, vereadores, senhoras e senhores. Esta sessão foi convocada com base no artigo 122 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçapava, para a outorga do Diploma de Honra ao Mérito aos senhores Arthur Mariano dos Santos, Benedito Sebastião do Amaral, Gilberto Boaventura Quinsan e Jasmirim Antônio de Almeida, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira de Caçapava. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido a todos os presentes para se levantar e solicito ao vereador Marcelo Prado para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, convido todos para cantarmos o hino nacional brasileiro, o hino a Caçapava e a canção dos expedicionários. Por determinação do senhor presidente, lerei o capítulo de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, por que escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequenos? Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, e meu peso é leve. Amém. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a
Meu
Anuncio a palavra do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Boa noite, presidente, a quem cumprimento todos da mesa. Boa noite, público presente, amigos que vieram fazer essa honraria aos nossos visitantes, amigos. É com muito orgulho que eu faço, junto com o vereador Celso, nós fazemos essa homenagem a vocês. A minha história com vocês não começou agora como vereador. Há muitos anos eu vejo vocês virem nas comemorações de Fornovo. Alguns anos atrás, essa avenida era tomada de ônibus e carros que vinham ser homenageados. Hoje nós temos poucos, mas graças a Deus nós podemos ter esses poucos com a gente aqui e fazer essa homenagem. Essa homenagem foi possível graças ao vereador Celso, que me ajudou com o projeto, porque nesta casa o vereador pode fazer 2 honrarias, mas nós não poderíamos deixar ninguém de fora. Então, junto com o vereador Celso, nós apresentamos esse projeto para homenagear vocês. É com muito orgulho que nós recebemos vocês nesta casa. Esse diploma de honra ao mérito aos 4 ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, FEB de Caçapava, ao tenente Arthur Mariano Santos, representada por sua filha Sandra, que não pôde estar presente, mas está junto com a gente ainda, graças a Deus. Ao tenente Benedito Sebastião do Amaral, presente hoje aqui com a gente. Ao tenente Gilberto Boaventura Quinsan, que eu posso falar que é meu amigo desde muitos anos nessa ocasião, né? E ao major da FEB, Jasmirim Antônio de Almeida, representado por seu filho Marco Jasmirim de Almeida. É com muito orgulho e com muita honra. Na verdade, o que eu sinto, que homenageados somos nós, por ter vocês nessa casa hoje. É com muita alegria que eu e o vereador Celso Avelino recebemos o pedido de um grande jornalista de Caçapava, editor do Centro Cultural da FEB, o senhor Maurício de Queiroz, onde me ajudou no trabalho para buscar as informações que nós precisamos para homenagear vocês. É uma pessoa que dedica muito do seu tempo a vocês. Vocês estão representando todos os soldados, todos os febianos, inclusive seu pai, acho que não está junto com a gente hoje, mas está sendo representado pelos 4. Carinhosamente conhecido como JC. Para homenagearmos aqueles que muito lutaram pela nossa pátria em terras estrangeiras. E hoje, 19 de dezembro, Dia da Bandeira Nacional, eu e o vereador Celso nos sentimos honrados em concretizar o pedido do nosso amigo Maurício e poder homenagear os 4 últimos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. O senhor Arthur Mariano dos Santos Benedito, o senhor Benedito Sebastião do Amaral, o senhor Gilberto Quinsan e o senhor Jasmirim Antônio de Almeida, representado pelos filhos. Não cansarei de falar os seus nomes na minha fala. Se pudesse, colocaria muito mais para que isso fique gravado por muito tempo na nossa memória e nos nossos corações. Um país
não pode pensar o seu futuro sem rememorar a sua história. E essa homenagem é fundamental para destacar a importância que esses homens tiveram na história do Brasil. No começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil manteve sua neutralidade. Porém, em razão de uma série de ataques aos navios mercantes brasileiros em nosso litoral, o Brasil reconheceu o estado de guerra com os países do eixo e enviou a Força Expedicionária Brasileira à Europa para colaborar com a causa dos países aliados. Na Itália, os pracinhas, carinhosamente chamados, enfrentaram bravamente o inimigo, o frio e os horrores da guerra, tendo participação marcante em uma das batalhas na tomada de Monte Castelo, enaltecendo a brava gente brasileira. Ao todo, o Brasil enviou à Itália pouco mais de 25 mil homens, e Caçapava também enviou seus filhos ao teatro de operações, cumprindo-nos a zelar para que a memória daqueles que defenderam a pátria seja imortalizada. Eu entendo que Deus mandou o seu Filho para nos libertarmos, para nos salvar. E vocês foram para a guerra para nos libertar do nazismo e da tirania. Como vereador, eu tive a honra de ser o autor da Lei 5398, de 5 de novembro de 2015, que instituiu e incluiu o calendário oficial do município de Caçapava o Dia Municipal do Ex-Combatente da Força Expedicionária Brasileira, com o propósito de instituir em nosso município uma homenagem específica aos caçapavenses que participaram das operações bélicas na Itália durante a Segunda Guerra. Esse dia eu coloquei, pedi informação a algumas pessoas, no dia 2 de maio. O dia 2 de maio foi o dia da rendição dos alemães na batalha. Então, é por isso que eu escolhi esses dias. Não foi o final da guerra, mas foi o dia da rendição dos alemães. Tive ainda a feliz oportunidade de apresentar um projeto de lei número 76 de 2015, denominando Expedicionário Gonçalo Moreira do Amaral, um companheiro de vocês, a uma via pública localizada no município de Caçapava hoje. O senhor Gonçalo Moreira do Amaral faleceu em 20 de julho de 1981, tendo seus restos mortais sido depositados no mausoléu da FEB em Caçapava. Uma singela homenagem para que seus familiares e amigos possam sempre se orgulhar e recordar desse ilustre e heróico filho de Caçapava. E hoje, nesse dia festivo, temos a grata satisfação de entregar o diploma de honra ao mérito aos 4 últimos ex-combatentes da Força Expedicionária no nosso município hoje. Esses são, mais uma vez, Tenente Arthur Mariano dos Santos, representado por sua filha. Tenente Benedito Sebastião do Amaral. Tenente Gilberto Boaventura Quinsan. E Major Jasmirim Antônio de Almeida, representado pelo seu filho. Mais uma vez dizendo que não cansarei de lembrar de seus nomes. E ainda entregar a moção de congratulações a todos os membros do Centro Cultural da Força Expedicionária Brasileira, na pessoa do senhor Maurício, por preservar a memória dos brasileiros que participaram nas operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, por meio de seu museu, biblioteca e palestras. Então, meus amigos, sempre tive uma consideração muito grande por vocês e um respeito muito grande. E tive o
o prazer de ter sido eleito vereador e poder fazer essa homenagem a vocês nessa Casa de Leis hoje. E espero, e através desse meu projeto, essa memória não vai se apagar mais no nosso município. Independente de quem estiver, seus filhos serão sempre homenageados e vocês serão sempre lembrados por essa cidade. Vocês são nossos heróis. E conforme Rui Barbosa falou, Napoleão dizia que a vitória não está nas pernas do soldado, está na alma. As pernas diante do perigo tendem a correr. O que acontece, o que as contém é o brio, o dever, a alma do homem. Se as melhores tropas são suscetíveis de pânico, provado está. Mas contudo, que o pânico é tanto mais raro quanto mais elevado for a moral do exército. Então, eu agradeço. É uma pequena participação que eu posso contribuir por vocês, mas tenha certeza que todos nessa casa hoje estão se sentindo homenageados e honrados por vocês estarem aqui. Na verdade, a honra é nossa. Eu agradeço a todos pela presença. Tenho certeza que vocês vieram. Todos aqui, muitos, devem ter seus pais que participaram da guerra também, né? Sintam-se homenageados também. Sintam-se representando ele, porque da onde eles estão sendo homenageados por essa casa e vão ter o respeito sempre. Eu agradeço ao general, ao coronel, ao prefeito, ao presidente da Câmara, ao senhor ex-prefeito da nossa cidade, né, seu Selmo? Está presente aqui com a gente, abrilhantando essa homenagem. Eu tenho certeza que o Exército vai nos ajudar a nunca deixar apagar a memória desses soldados. Todo dia 2 nós estaremos aqui homenageando alguém, ou um filho, ou um neto, ou uma filha, ou uma neta, mas nós estaremos aqui lembrando de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Os vereadores Lúcio e Celso, autores dos projetos que concedem as homenagens, farão a entrega dos diplomas de honra ao mérito e um bottom com o brasão do município aos homenageados. O primeiro homenageado é o senhor Arthur Mariano dos Santos, que está sendo representado pela filha, dona Sandra. O segundo é o senhor Benedito Sebastião do Amaral, que receberá a placa e um bottom. Senhor Gilberto Boaventura Quinsan, que receberá também a placa e o bottom.
e o seu Jasmirim Antônio de Almeida, representado pelo seu filho Marco. Neste momento, os vereadores Lúcio e Celso entregarão a moção de congratulações ao senhor Maurício Queiroz, diretor regional do Vale do Paraíba, do Centro Cultural da Força Expedicionária Brasileira. Anuncio a palavra do senhor Marcos Valério, que prestará uma homenagem aos ex-combatentes. Ok. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor Milton Garcês Gandra, vereador, presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Henrique Lorivaldo Rinco de Oliveira, prefeito municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Rolenberg Ferreira da Cunha, general da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, excelentíssimo senhor tenente-coronel Álvaro Pinheiro Filho, comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve. Os cumprimentos também ao senhor Selmo Ferreira Diniz, ex-prefeito de Caçapava. Quero saudar, cumprimentar os homenageados desta noite, os ex-combatentes da FEB de Caçapava, nossos últimos pracinhas, senhor Gilberto Boaventura Quinçã, senhor Jasmirim de Almeida, sendo representado pelo seu filho Marco Antônio Almeida, senhor Arthur Mariano, sendo representado pela sua filha Sandra, não é isso? E senhor Benedito Sebastião do Amaral, que também se faz presente. Portanto, são eles, senhor Arthur, senhor Benedito, senhor Gilberto e o senhor Gerasmin, verdadeiros heróis brasileiros, eles que em plena juventude se dedicaram a proteger o Brasil e o mundo, né, da pior das ameaças, o nazifascismo. Parabéns
pela história que vocês carregam. Uma história de bravura, uma história de heroísmo. Quero cumprimentar os ilustríssimos senhores vereadores que estão presentes. Boa noite aos senhores. É uma honra estar mais uma vez aqui. Gostaria de estender as boas-vindas iniciais a toda a assistência. Boa noite aos senhores, senhoras, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Às demais autoridades civis e militares, também já citada no protocolo, a nossa saudação. Quero parabenizar o vereador Lúcio Mauro da Fonseca, Lúcio da Pastelaria, por essa iniciativa, por esse projeto que presta homenagem a esses nossos veteranos de guerra. Sem dúvida, vereador, isso resgata um pouco mais parte dessa nossa história do Brasil. Uma história que jamais poderá ficar adormecida. Parabéns. Antes de nós revermos alguns momentos da presença da FEB em solo italiano, nós separamos algumas imagens, alguns momentos, mas eu gostaria antes de fazer uma breve, prometo ser breve, uma breve contextualização, só para nós recordarmos juntos em que momento histórico o Brasil participa desse maior conflito bélico do século XX. E depois nós vamos rever algumas imagens. Senhoras e senhores, nós só podemos compreender plenamente o fenômeno da Segunda Grande Guerra Mundial se olharmos para suas origens, para suas raízes. E aonde estão elas? Onde foram lançadas as sementes da Segunda Guerra Mundial? Lá atrás, em 1918, exatamente quando termina a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914, ela vai terminar em 18, deixando feridas abertas nos países derrotados. Principalmente a Alemanha, a grande responsável, historicamente a grande causadora da Primeira Guerra Mundial. Esta Alemanha que será severamente punida pela imposição do Tratado de Versalhes. E isso vai gerar na Alemanha um sentimento de revanchismo, de vingança. Então esse é o ponto de partida para compreendermos a Segunda Grande Guerra Mundial enquanto um fenômeno histórico. A vingança de uma Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial. Mas não é tudo. Agora, se nós analisarmos acontecimentos mundiais que datam do final da Primeira Guerra, 1918, até o início da Segunda Grande Guerra, em 1939, aí sim, aí certamente lançará mais luzes sobre essa reflexão. Nesse período, que a história chama de período entre guerras, parecia que o mundo foi balançado, agitado. Foi um momento de muita tensão, de muita turbulência. Nós tivemos nesse período a conclusão da Revolução Russa. Tivemos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, que esparramou crise financeira para quase todo o mundo. Tivemos, isso é importante, o surgimento de governos totalitários. O Brasil também não fica fora dessa onda, não. No Brasil tivemos o tenentismo. Mas na parte final desse período, em 1936, tivemos a Guerra Civil Espanhola, que para a Alemanha foi uma espécie de ensaio geral da Segunda Guerra Mundial. Na Guerra Civil Espanhola, a Alemanha ela vai testar a eficácia de seus novos armamentos, suas novas táticas de guerra. Então, para a Alemanha, a Guerra Civil Espanhola, praticamente às vésperas da Segunda Guerra Mundial, foi uma espécie de um esquenta, assim, para a Segunda Guerra Mundial. Permita-me voltar um pouquinho, senhores, na crise de 1929, na Bolsa de Valores, na famosa Quinta-feira Negra. Aquilo vai repercutir, vai desencadear questões financeiras no mundo inteiro. Será um momento de desemprego, de falência, de fechamentos de banco. A crise de 29, senhoras e senhores, jogou o mundo na lama. E é exatamente neste contexto, nesse panorama, nesse caldo social, é que surgem líderes carismáticos, como Adolf Hitler, por exemplo. Hitler vai encontrar um povo alemão humilhado, com a sua autoestima rebaixada, um povo bastante censurado por Versalhes, e Hitler, com o seu poder de comunicação, ele vai despertar nesse povo desorientado um sentimento nacionalista. Hitler vai prometer para esse povo alemão o sonho da tranquilidade. E Hitler faz um pacto com eles, um compromisso da conquista, já se reportando sobre a Segunda Guerra Mundial.
Então Hitler conquistou, abraçou esse povo, e esse povo, sem nenhuma direção, acaba canalizando na figura de Hitler os seus sentimentos. Para a tragédia, para a infelicidade de milhares e milhares de pessoas, esse povo, totalmente desorientado, vai tornar-se presa fácil para uma doutrina delirante, o nazismo. O que Hitler queria? Qual é a obsessão da vida de Hitler? Qual é o seu sonho de consumo? A construção do grande império alemão. Hitler quer fazer da Europa um império alemão. Ele não quer apenas reconquistar o que perdeu na Primeira Guerra, mas obter muito mais territórios, muito mais domínio. Para isso, ele já tem o povo à sua disposição. Hitler fez do povo alemão uma verdadeira máquina de guerra. E agora ele prepara um projeto para conseguir os seus interesses. Projeto de caráter militarista, de caráter expansionista. 2 países vão se unir a Hitler nesse projeto: Itália e Japão. Então, juntos, Itália, Alemanha e Japão, Roma, Tóquio e Berlim vão se unir no que a história chamará de potência do eixo. E são eles, a potência do eixo, é que vai liderar a guerra, a luta durante 6 anos. Do outro lado estarão os aliados, França, Inglaterra, posteriormente Estados Unidos. E de setembro de 1939 até agosto de 1945, o mundo vai vivenciar a maior tragédia do século XX, o maior conflito bélico do século XX e, por que não dizer, da humanidade. Durante esse período, durante 6 anos, cerca de 27 mil pessoas vão morrer por dia. Vou repetir, o número é assustador, mas é real. Cerca de 27 mil pessoas entre 39 e 45 vão morrer por dia. Se nós multiplicarmos pelos dias, meses, pelos 6 anos, vamos chegar a uma soma de 60 milhões de pessoas. Muito bem. Começa a guerra na Europa às 15:05 da manhã do dia 1º de setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. França e Grã-Bretanha declaram guerra para a Alemanha. E o mundo está em guerra. Ok. E aí? E o Brasil? Que lado que o Brasil está? De cá, do lado de lá? O Brasil está com o eixo, com Itália, Alemanha e Japão, ou está com os aliados, França e Inglaterra? Por enquanto, lado nenhum. Quando começa a guerra, o Brasil está, permita-me abrir aspas para dizer, numa posição de neutralidade. Ambas as partes é que querem o Brasil. O Brasil, no mapa da guerra, é interessantíssimo, principalmente pela sua posição do norte, nordeste, né, Rio Grande do Norte, a rota para o Atlântico. Mas o Brasil está neutro. Quero abrir um parênteses para dizer que, neste momento histórico, quando começa a guerra, o Brasil era governado pelo senhor Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas governava o Brasil desde 1930. Estamos em 39. Ele governava desde 30. Mas a partir de 37, ele tinha instituído o Estado Novo, o que a história vai chamar de ditadura de Vargas, com muita semelhança, com muita similaridade com a Constituição italiana de Benito Mussolini. Então, só abrir esse parênteses para a gente lembrar qual era o viés ideológico do governo brasileiro naquele momento. Mas o Brasil está neutro nos primeiros momentos da guerra. Começa a guerra na Europa, a Alemanha está com tudo. E não está prosa. Só dá a Alemanha no começo da guerra. Ela parecia invencível, imbatível. Ela invade e conquista Polônia, Holanda, Bélgica, Noruega, França. Ela estava que estava com a sua inovadora tática de guerra, né? Como é que chama? Blitzkrieg, guerra relâmpago, né? Uma portuguesa. Ela estava impossível. Senhor prefeito, sabe o que lembra a Alemanha nesse começo da guerra? Lembra a Alemanha do 7-1 contra o Brasil. Estava que estava. Mas há um ditado muito popular, muito conhecido, muito surrado pelo tempo, que diz assim, né? Não há mal que sempre dure. Sempre dure. Tudo começaria a mudar. Finalzinho de 1941, dezembro, 7 de dezembro de 1941, um domingo de manhã, 8 horas da manhã, do outro lado do circuito da guerra. Porque no começo da guerra, praticamente a Segunda Guerra foi uma guerra europeia, né? Então, 7 de dezembro de 1941, um domingo, os japoneses surpreendentemente atacam uma base naval norte-americana que eles mantinham ali no Pacífico, no Havaí.
onde os americanos estacionavam suas frotas. A história chama esse ataque de ataque a Pearl Harbor. E os Estados Unidos, que também estavam neutros, entre aspas, na guerra, não estariam mais. No mesmo dia, o presidente norte-americano, o senhor Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, anuncia guerra contra o eixo. E vai começar a fazer uma pressão para que os países americanos, principalmente o Brasil, também se una aos Estados Unidos para conter o avanço do nazifascismo na Europa. Menos 2 meses depois, final de janeiro de 42, 28 de janeiro de 42, o senhor Getúlio Vargas abandona a sua posição simpática às potências do eixo para um alinhamento com os Estados Unidos. Ele vai romper relações diplomáticas com o eixo. Político esperto, pragmático, Vargas sabia que se ficasse em posição contrária aos Estados Unidos, não seria uma medida inteligente. Então ele vai romper com as potências do eixo para um alinhamento. Mas até então não há nenhuma menção de uma força expedicionária para o fronte de guerra, apenas se alinhou com os Estados Unidos. É como se fosse, isso não aconteceu na história, tá? Só vou ilustrar, só para exemplificar. É como se Getúlio Vargas chamasse lá os amigos fascistas no cantão, lá no quarto, e falasse assim: bom, seguinte, amizade é amizade, guerras à parte. Eu brigar com os meus vizinhos ricos do norte? Eu não. Então Vargas sabia que não era interessante ir uma posição contrária com os Estados Unidos, com os aliados. Como solo da vingança, os alemães vão torpedear frágeis navios mercantes brasileiros na costa do Nordeste. Foi uma tragédia. Manchou, tingiu de sangue o litoral nordestino. Mais de 600 pessoas morreram. E aí houve uma manifestação popular, os estudantes foram à rua, e isso acabou levando o governo brasileiro a declarar estado de beligerância contra a potência do eixo. O Brasil, que estava com o pezinho na guerra, foi para a guerra. Dia 22 de agosto, o Brasil declara que está contra o eixo na guerra. Muito bem. Claro que entre declarar guerra e preparar um exército para mandar para a Europa foi algum tempo, né? Aí o senhor Arthur, o senhor Benedito, o senhor Gilberto e o senhor Jasmirim vão entrar para a história. Eles vão fazer a história. E eles vão ficar para a história. Aí eles terão que abandonar suas realidades para enfrentar o desconhecido. Eles terão que abandonar suas raízes, suas famílias, suas origens, para enfrentar um exército mais pronto, mais equipado, mais preparado, o exército alemão. Eles terão que deixar tudo para trás, famílias, realidades, amigos, para enfrentar a neve, a lama, a sujeira, a fome, o frio. E quando eu falo de frio, senhoras e senhores, não é esse friozinho que quando cai a temperatura, a gente vai lá no armário e pega um agasalho para aquecer. Não, era frio de trincar. É ou não é, senhor Gilberto? É ou não é, senhor Benedito? Não é, Marcos, seu pai não te falava? E aí, Sandra? Estamos falando, senhoras e senhores, de frio de 10, 15, 19 graus negativos. Isso para um homem do trópico é um terror. Senhor presidente, 19 graus negativos, imagine que um freezer é mais quentinho. Está vendo como é importante a gente olhar para trás para poder entender o verdadeiro valor desses guerreiros, desses veteranos de guerra? Muito bem. Então vamos lá para o primeiro pelotão que vai sair, né? Então, conforme falamos, anunciar a guerra e sair para a Itália houve um tempo, né? Então, o primeiro escalão, só para lembrar, a FEB, ela não sai numa vez só, em um dia só, ela vai fracionar os seus escalões, são 5 escalões, né? O primeiro sai 2 de julho, depois 2 vão sair 22 de setembro, em 23 de novembro o outro, e o último em
me parece 2 de maio, abril, comecinho dia 8 de abril, desculpe. 8 de fevereiro o último escalão sai. 8 de fevereiro, vamos lá. Esse é o símbolo, antes de falar da saída, deixa eu mostrar esse símbolo da FEB, né? Porque estamos vendo aí uma cobra verde no fundo amarelo fumando um cachimbo. A FEB adotou esse símbolo. Por que será? Porque sempre na história, e naquela época não foi diferente, havia muitos críticos, muitos céticos, muitos que não acreditavam que o Brasil pudesse organizar um exército para enfrentar o nazifascismo na Itália. Diziam assim: o dia que o Brasil for para a guerra, a cobra vai fumar. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E não é, gente, que a cobra fumou? Fumou ou não fumou, seu Gilberto? Fumou ou não fumou, seu Benedito? Fumou, né? Montese que eu diga, né? Monte Castelo. Não foi fácil. Então vamos lá. Isso. Esse é o primeiro escalão. Olha que imagem linda. Primeiro escalão. Vocês estavam lá. Primeiro escalão, tá vendo? Saindo lá no fundo, lá o Corcovado. Esse primeiro escalão sai em 2 de julho de 1944, né? Então, belíssima imagem, né? Eles estão chegando lá em Nápoles, né? E agora vamos falar rapidamente. Evidentemente, nós não podemos falar de todos os feitos lá. Foram 239 dias e todas as conquistas foram interessantes, foram importantes. Mas eu quero destacar essas que também foram muito importantes. A tomada por Monte Castelo. Monte Castelo foi fundamental para o avanço dos aliados rumo a Bolonha. Ali em Monte Castelo, a FEB ela vai vencer o exército nazista que estavam entrincheirados. Foi uma conquista em pleno território inimigo. Monte Castelo, gente, não foi fácil. Monte Castelo era defendido pelos inimigos por unhas e dentes. E não foi fácil, não foi em uma expedição. Foram 5 assaltos. O primeiro começou em 24 de novembro, só foi concluir em 21 de fevereiro de 45. Não foi fácil. Monte Castelo realmente foi uma vitória de muita moral. O projeto do alto escalão americano era concluir Monte Castelo até o Natal. Porque o ano de 44 foi muito, muito positivo na Europa. Então havia esse otimismo e a liderança americana queria conquistar Monte Castelo até o Natal. Mas não foi possível porque no assalto em começo de dezembro já começa os primeiros flocos de neve. Então, uma prudência recomendou um pequeno recesso, e aí sim a FEB volta em 21 de fevereiro e conquista Monte Castelo. Depois de conquistar Monte Castelo, a FEB ela segue rumo a uma elevação Castelnuovo. Castelnuovo foi feito um cerco, o Gilberto estava lá. Um cerco durante o dia 5 de março. Começou às 6 horas da manhã, e às 6 horas da tarde, Castelnuovo estava sobre a FEB. Montese. Montese foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. Em Montese, a cobra fumou e o bicho pegou. Montese foi uma lição de bravura, de competência operacional. Okay? A FEB, senhoras e senhores, foi a única tropa a entrar na cidade. Foi uma batalha diferente do que ocorria nas montanhas, né? Porque foi uma guerra urbana dentro da cidade, quer dizer, cada esquina uma surpresa, né? Então, realmente, Montese foi uma batalha muito difícil, a ponto de receber até efusivos elogios do alto comando americano, né? E Montese, ela fica toda destruída. Olha só. Das 1.131 residências de Montese, 880 ficaram destruídas, né? Então, a tomada de Montese realmente marca de uma forma brilhante, eternamente, a presença da FEB na Itália, e realmente foi uma conquista elogiável, né, em Montese. Muitas baixas também aconteceram em Montese. E, por último, Fornovo de Taro. Fornovo de Taro foi a ação, digamos, da consagração, né, da consolidação da presença da FEB em solo italiano.
digamos que Fornovo de Taro fechou, blindou, esse é o termo, blindou a presença do exército brasileiro na Itália. Em Fornovo de Taro, a FEB ela vai capturar a 148ª divisão alemã, o que consiste na rendição de mais de 15 mil soldados, né? Ali na imagem a gente dá para ver essa cena. São os prisioneiros em Fornovo de Taro, né? A batalha que vai marcar, que vai selar a presença brasileira na Segunda Guerra Mundial. Esse é o cemitério de Pistoia, né? O Brasil foi para a guerra com 25.334 pracinhas, soldados. E ficaram lá, foram tombados 457, que ficaram no cemitério de Pistoia até meados de 1960. Em 24 de junho de 60, eles foram transladados para o aterro do Flamengo, né? Ali no monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Esse, portanto, é onde foram transladados os mortos que tombaram lá na Itália. Aí já soldados de volta ao Brasil, né, sendo recebido com muito entusiasmo pelo povo brasileiro. Eu gostaria, partindo para o encerramento, de dizer que todo esse momento, toda essa noite, essa homenagem, esse momento especial que estamos vivendo, possa reafirmar, possa consolidar a nossa reflexão sobre a importância desses veteranos de guerra, né? Que estavam lá com 20, 18, 21 anos, né? Lutando pela liberdade, pela paz mundial, pela democracia, por todos nós, enquanto nem tínhamos nascido. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria aqui não tinha nascido em 44, 45. Eu nasci depois de 16, 17 anos que terminou a guerra, né? E a grande maioria aqui também, creio que sim. E eles estavam lá lutando por todos nós, por nós, pelos nossos pais, pela nossa geração. Às vezes, nós temos a inclinação de valorizar os feitos heróicos dos outros soldados, né? Soldados americanos. De repente, quando o assunto é a Segunda Guerra Mundial, o que vem à mente? Vem a desembarque na Normandia, Stalingrado, Holocausto, as bombas lá em Hiroshima. E esquecemos que nós estávamos lá, representados pelos nossos pracinhas, pelos nossos heróis. Nós não sabemos o que aconteceria se os aliados não vencessem a guerra. A história, ela não pesquisa, ela não estuda o que aconteceu. Ela pesquisa o que não estuda o que poderia ter acontecido. A história pesquisa o que aconteceu. Mas com absoluta certeza, senhoras e senhores, a vitória aliada salvou o mundo de um destino muito pior que se seguisse a vitória da Alemanha e do Japão. Eu quero encerrar agradecendo ao vereador Lúcio por me dar esse privilégio de poder fazer parte e falar de um assunto tão importante para as pessoas tão importantes como essa. Muito obrigado, vereador. E deixar essa reflexão final para o estudo da história. É só olhando para trás, para a história, é que nós vamos entender o real valor desses veteranos de guerra. Se olharmos para a história, não vamos entender esse valor. A história ela tem essa função social. Ela ilumina o passado para nós compreendermos e entendermos o presente. Eu estive aqui na sessão solene, 7 de setembro desse ano, e eu achei muito interessante quando o orador se referiu, ele estava falando sobre a consolidação do processo de independência do Brasil. Por sinal, foi o general, o senhor. Ele tocou aqui num momento muito importante, que poucas pessoas comentam, falam nos livros didáticos de história, pouco aparece, quando aparece uma, duas linhas, falando sobre a Batalha do Genipapo, no Piauí, no Nordeste, né, onde morreram quase 400 pessoas, e isso tem muito a ver com o Brasil que nós temos hoje. Então, é importante, parabéns, viu, o general, foi uma aula de história. É muito importante a gente rever a nossa história
para entendermos o porquê que nós somos, porque o Brasil é como é hoje, né? O Brasil hoje, com seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, passou por esse processo que foi citado aqui. Eu até comentei, quando terminou a sessão com o doutor Brasilino, eu falei, poxa, finalmente eu vejo alguém destacar esse assunto tão importante. Eu quero encerrar também agradecendo a presença, a atenção, o respeito e o silêncio de todos vocês, senhores vereadores. Foi uma honra mais uma vez estar aqui. Quero cumprimentar o comandante do 6º, Bill Álvaro Pinheiro. Tá de saída, né? O ano que vem a passagem, né? Janeiro, né? Vai fazer falta. Foi uma honra mais ou menos estar aqui. Selma Ferreira Diniz, prazer em revê-lo aqui. Foi uma satisfação. Senhor presidente, nosso velho companheiro de tantos e tantos anos, obrigado mais uma vez. Senhor prefeito Henrique Rinco, conhecemos muito tempo, né, com o futebol. O futebol também, ele faz amigos, né, promove uma cultura de paz e a gente se conhece há muito tempo. General vai ficar por aqui por enquanto, tá, general? Então tá bom. Foi uma honra mais uma vez, parabéns. E eu quero dizer agora o que para os nossos heróis? Vai chegar no final, gente, as palavras ficam pobres para expressar o que a gente quer dizer. Eu lembrei aqui de um pensamento, uma sentença, uma frase do importante escritor alemão, Goethe. Goethe diz assim, ele disse assim uma vez: as nossas guerras modernas, enquanto duram, deixam muitas pessoas infelizes e não deixa ninguém feliz quando termina. Quanta verdade, né? Como que alguém vai sair feliz de uma guerra? Um fenômeno sanguinário, mortífero. Não há vencedores em uma guerra. Então, eu quero encerrar dizendo que esses 4 homenageados de hoje, eles estavam lá. E a morte para eles poderia chegar a qualquer momento. Através do morteiro, de um canhão, de uma metralhadora, de uma mina que pudesse explodir. O seu Jasmirim, ele era um daqueles que desativavam as minas, né? Quer dizer, eles viviam em campos minados. Saíram do Brasil com jovenzinhos, sem saber se ia voltar. E eles não querem ficar em pedestal de ouro, eles não querem quantidade grande em dinheiro, eles não querem nada. E o que pagaria o feito dele? Mas a questão importante é que a nossa geração, a nossa nova geração, a questão é essa, que possa entender que nós também temos heróis. Então, se um dia algum menino perguntar a todos nós, o Brasil tem heróis? Podemos categoricamente afirmar, sim, tem, são eles. Muito obrigado. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, agradeço a presença de todos. Esta presidência declara encerrada a sessão especial. Uma boa noite.
Todos estão convidados para um coquetel que será servido aqui na Câmara Municipal, no andar de baixo, saindo do plenário e virando à esquerda. Uma boa noite a todos.